Peço que você abra sua Bíblia nesse momento. Na carta de João, sua primeira carta, no capítulo 3, somente o verso 16. 1 João, capítulo 3, somente o verso 16. Chegou o slide aí? O Isaac não mandou ainda. Chegou não? Eu mando para você. Antes que eles coloquem aqui o slide, queria saber se tem alguém aqui nessa noite que está nos visitando. Você que está aqui na nossa igreja pela primeira vez, no culto de quinta. Tem alguém aqui que poderia ficar de pé nessa hora para que a gente pudesse conhecer você, dar uma saudação calorosa. Todo mundo de casa, que coisa boa. Maravilha. Então, texto bíblico, 1 João, capítulo 3, verso 16. A palavra do Senhor diz assim: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nisto conhecemos o amor. Vamos ler todos juntos aqui na tela? 1, 2, 3. Senhor, a Tua palavra foi lida e nós cremos que só a Tua palavra tem poder de transformar, libertar, curar. E nós te pedimos que nessa noite o Teu Espírito Santo venha me usar mais uma vez para louvor da Tua glória. E nós oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, a melhor forma de iniciar esse sermão é perguntando o que é o amor, né? O que é o amor? Afinal, o que significa amar? Vou dar trabalho para vocês vão ter que acompanhar o sermão para ir passando o slide da melhor forma, só assim vocês também pegam uma mensagem aí. Então, o que é o amor? O que é amar? Ou ainda melhor, em que se reconhece o amor? Hoje em dia falamos muito de amor, falamos que amamos as pessoas. Às vezes recebemos esses elogios dizendo que nós somos amados, né? Mas o que é o amor? O que define você olhar para uma pessoa e dizer, olha, eu amo você? O que define você olhar para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus netos e dizer, eu amo você? O que te inspira a fazer isso? Talvez um mero sentimento, ou talvez você foi criado de uma forma onde a palavra eu te amo era muito dita, então isso soa como algo natural para você. Diferente de mim, que fui criado num contexto onde não tive muita proximidade de meus pais, no sentido de afeto, então dizer eu te amo para minha esposa no início do namoro era um sacrifício enorme. Lembro-me de certa vez ela me chamar, acho que 6 meses, quase um ano de namoro, e ela me perguntar, você não me ama? Só que as minhas ações eram muito mais do que palavras, mas as palavras precisavam ser ditas também. Então, quando você convive num ambiente em que você é levado a falar eu te amo, soa mais fácil você falar sobre isso. Mas eu penso que essa é a ideia inicial de João escrever a sua carta. Inclusive, essa epístola de João é conhecida como a epístola do... E João é conhecido como discípulo do... Ele mesmo disse isso. Eu, João, discípulo do amor. Ele se intitulou assim. Ele se intitula como discípulo do amor e escreve 3 cartas, onde uma delas, a primeira carta de João, é dita como a carta do amor. Se você for ler toda, João é pequena, curta a carta. Você vai ver que João só se refere ao amor. Mas não o amor que nós vemos hoje em dia. Porque, irmãos,
no que consiste o amor é de fato, e de fato ele é importante, principalmente em um tempo onde essa expressão significa muitas coisas, mas talvez não a coisa principal. Por quê? Porque nós amamos o McDonald's, nós amamos o nosso time. Inclusive o meu me deu uma alegria ontem, o Palmeiras ganhou ontem, fora de casa, que coisa boa. E tem alguns que dizem que amam o seu time. Tem gente que diz que ama chegar em casa e a casa está toda arrumada, louça toda limpa, a casa toda em ordem. Eu amo isso. Amamos uma boa noite de sono, quem não? Deita, dorme bem, acorda no outro dia renovado. Amamos uma noite de sono. Amamos o nosso carro novo, quando o Senhor nos concede uma graça, uma dádiva de comprar um bem precioso. Amamos o nosso cachorro, amamos também os nossos filhos. Nós amamos, nós costumamos amar. Vivemos em um tempo tão distópico que, por vezes, temos amado as coisas e usado as pessoas. Talvez vivemos em uma sociedade onde alguns fatores tenham se invertido hoje em dia. E diante disso, João escreve sobre a realidade objetiva do amor e como ela se manifesta em nossa vida. Por isso que nós só vamos meditar no texto de 1 João 3,16, um texto profundo, onde o Senhor vai falar da sua entrega. Ele começa dizendo, nisto conhecemos o amor. O que é o amor? A forma como definimos o amor, ela é importante, porque, irmãos, olhem só. Se definimos o amor da maneira errada, todos passam, ou ninguém passa no teste do amor. Porque pare para pensar. Para entender a ideia bíblica de amor, nós devemos começar entendendo, primeiramente, o vocabulário bíblico, quando o Senhor Jesus e Paulo e outros irmãos como João falam sobre amor. Primeiro, nós vemos que a língua grega, o grego koiné, como foi escrito o Novo Testamento, é uma língua já extinta hoje em dia, o grego foi reformulado, mas ele fala de alguns tipos de amor. Primeiro, ele fala do amor eros. Eros é uma palavra para descrever amor, e a Bíblia também narra sobre isso. Descrevia, como podemos deduzir na própria palavra, um amor que significa do contexto sexual, marido e mulher. Então a Bíblia vai permear essa fala, esse sentido de eros. Também vai falar sobre o storge, que era uma segunda palavra para o amor, e se referia num contexto familiar. Um tipo de amor que existe entre pais, filhos e membros em geral. Terceiro tipo de amor que nós vemos na Bíblia, porque na nossa tradução você vê lá amor, mas no grego era ou storge, ou eros, ou filia, alguns é filéu, que é a terceira palavra para amor, e referia-se a uma amizade, uma afeição fraternal. É um amor de profunda amizade e parceria dos nossos amigos e irmãos. Filéu. Mas existe o amor ágape, onde esse amor descreve um amor daquele que ama sem mudar. É um amor que se entrega sem exigir nada em troca. É um amor tão grande que só pode ser dado a quem não é amável ou é desagradável. Esse tipo de amor. E sabe quem é amor ágape? Jesus. É por isso, irmãos, que o amor ágape dá e ama porque quer. Não exige nem espera a retribuição do amor dado. Ele dá porque ama. E ele não ama para receber. Esse é o amor de Jesus. E aí muitas pessoas confundem os 4 tipos de amores e eles acabam extremamente magoados. Porque muitas vezes uma pessoa diz a outra, eu te amo, significando apenas um amor, mas a outra pessoa acredita que ela está se referindo a outro tipo de amor. Muitas vezes um homem ou uma mulher pode dizer eu te amo, quando na verdade esse sentimento é egoísta, porque só amo quando recebo algo em troca. Se eu não tenho alguém em troca, esse amor ele se desfaz. O nosso amor ele é baseado em interesse.
O nosso amor ele é medido de acordo com a régua de que podem me fazer bem. Porque se não me fazem bem, eu não amo. E aí, irmãos, Jesus vem para quebrar todo esse paradigma. Porque ele começa dizendo, nisto conhecemos o amor. Mas, pastor, então, o que é que João estava querendo dizer quando ele disse que é nisto que conhecemos o amor? É que há um sentido real em que não saberíamos o que é amor se não fosse pela obra de Jesus na cruz. E nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Se isso não acontecesse, não saberíamos o que é amor. O nosso amor não passaria de um puro sentimento, onde hoje eu sinto amor e amanhã eu já não sinto mais. A natureza, ela pode nos ensinar muitas coisas sobre Deus. Salmo 19 vai falar sobre isso, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, sem fim. Não há som nem palavras, mas nós podemos ouvir. A revelação natural de Deus. Existe um Deus criador. A natureza revela isso, mas a natureza ela pode demonstrar sua sabedoria, sua inteligência, seu imenso poder. Mas a natureza por si só não nos ensina que Deus é um Deus de amor. Precisávamos da morte do Filho de Deus para finalmente compreender o que é o amor. E nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. O verdadeiro amor não é meramente sentido. Como um sentimento interior, ele também é demonstrado pela demonstração, e essa demonstração máxima foi a entrega de Jesus na cruz do Calvário. Nisso conhecemos o amor. O amor significa entrega. O amor significa algo que você dá a alguém sem desejar nada em troca. Porque, irmãos, o salmista Davi, no Salmo 116, ele foi sábio quando ele diz, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? O que é que eu e você poderíamos dar a Jesus pela morte dele em nosso lugar? O que é que poderíamos dar a ele? Ficaríamos sem respostas, irmão. Porque por mais que você tivesse um coração muito bom, tudo aquilo que você queria oferecer diante do Senhor não valeria de nada diante do sacrifício dele derramado na cruz do Calvário por nós. Porque foi ali que conhecemos o amor. Como assim? Alguém que dizia, crucifica-o. Crucifica-o. E ele morre em favor dos seus. Ele morre em favor dos seus. A narrativa bíblica da morte de Jesus ela é interessante porque foi sofrido. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. Sabe qual foi a palavra do pai para o filho? Silêncio. Não houve resposta do pai para o filho. O plano precisava ser cumprido. Cristo precisava morrer em favor de nosso lugar. Só através disso nós podemos conhecer o amor. A entrega de Jesus na cruz foi a demonstração máxima daquilo que podemos conhecer como amor. O que João está escrevendo aqui é a mesma coisa que Paulo está escrevendo em Romanos capítulo 5, verso 8, quando ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor é esse? Eu li um livro na pandemia de um teólogo muito bom chamado Francis Chan. Ele escreveu um livro chamado Louco Amor. Irmãos, ele vai tentar narrar de uma maneira muito humana o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não poderíamos mensurar tamanho amor.
Se você acha que ama alguém, o seu amor ele ainda é pequeno se comparado ao amor de Cristo que se deu por nós na cruz do Calvário. É um tipo de amor que só Ele poderia nos dar. Por isso que Ele é a demonstração máxima e plena do que é o amor. Cristo entregou a sua vida em favor dos seus. E não foi qualquer morte, irmãos. Tem um livro que eu também recomendo aos irmãos, que se chama Crucificação por um olhar de um cirurgião. 2 homens, médicos, doutores nos Estados Unidos, eles sentaram para poder escrever a morte de Jesus de uma maneira clínica e não só espiritual. E eu fui ler isso porque como pode um homem daquele sofrer tanto daquele jeito e não ter morrido antes? Por menos pessoas morrem. Jesus ele foi massacrado, humilhado, enxotado. E ele aguentou até a cruz. E aí eles começam a relatar. E no relato ele diz que um homem natural não teria aguentado 20% do sofrimento de Cristo em caminho ao Calvário. A medicina vai falar sobre isso. Irmãos, foi muita dor. E sabe por quem foi que ele sofreu? Por mim e por você. Para que eu e você pudéssemos entender o que é o amor. Não é amar simplesmente porque o irmão, ele torce pelo mesmo time que eu, ele veste a mesma camisa que eu, ele participa da mesma igreja que eu, ele fala da mesma coisa que eu, ele gosta das mesmas coisas que eu. Isso não é amor. Amar é o que o próprio Jesus vai escrever no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai deixar claro, Mateus capítulo 5, verso 44, ele diz, ame os seus inimigos. Quando a gente olha isso, a gente pensa assim, poxa Jesus, como deve ser fácil isso? Mas não é, irmãos, por muito menos, no meio da igreja, pessoas deixam de se falar. Por muito menos. Por muito menos. Então, e nisso conhecemos o amor. Como eu posso conhecer o amor, pastor? Entendendo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Sem entender esse sacrifício, você nunca compreenderá de maneira plena o que é o amor. O texto continua. E ele vai dizer que Cristo deu a sua vida por nós e tem um sermão do príncipe dos pregadores chamado Charles Spurgeon, onde um dos seus sermões chamado A Morte de Cristo por seu povo, Spurgeon vai fazer 3 tópicos em seu sermão. Típico de um pastor batista, 3 tópicos. Primeiro tópico, o Spurgeon vai dizer que quão grande devem ter sido os nossos pecados. A dor foi tremenda. Spurgeon vai dizer quão grande foram os nossos pecados. Segundo ponto, ele vai dizer quão grande deve ter sido o seu amor. Quão grande deve ter sido o amor de Cristo para conosco, para se entregar daquela forma. E por último, quão seguro o crente deve estar no amor de Cristo Jesus. Lembra de Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ali, a partir do verso 31, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestades, nem os poderes do presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É esse amor sacrificial, de entrega, que eu e você precisamos compreender. E aí, o texto continua dizendo que nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida. Irmãos, já que fomos enviados com o mesmo mandato que Jesus foi enviado, olha só, nós fomos enviados ao mundo com o mesmo mandato que Cristo foi enviado. Devemos demonstrar o nosso amor entregando a nossa vida pelos nossos irmãos. As palavras de Jesus foram as seguintes, João 10, 21. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Essas palavras de Jesus pareciam ressoar nos ouvidos de João quando ele escreve essa passagem.
E aí a gente fica se perguntando, né, pastor, mas dar a vida pelos nossos irmãos, puxa vida. Mas, gente, olha só, João também nos lembra que o amor e a sua demonstração muitas vezes envolve um sacrifício, mas não de morte. Não de você ir à cruz por alguém, mas de você viver amando o seu irmão, fazendo com que ele entenda que você é agente de transformação na vida dele. Porque quando a gente pensa em morrer pelos nossos irmãos, a nossa racionalidade faz com que a gente pense, puxa, então eu vou entregar a minha vida por alguém. E você já pensou em viver por alguém, fazendo com que essa pessoa entenda que você é um tipo de Cristo para ela? Dando exemplo, sendo bênção, canal de luz na vida dela. E nisso conhecemos o amor. A pessoa vai ver que você a ama e vai ver Cristo em você. Devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Irmãos, se tomarmos a analogia do amor de Jesus por nós, às vezes o custo do amor nos fará sentir como se estivéssemos realmente morrendo. Sabe por quê? Porque quantos de nós temos que, às vezes, abdicar de algo interno em prol de alguém? Algo de valor. Algo que você tem valor, mas você às vezes se cala, você às vezes, sabe, é tirado por menos para que um irmão seja agraciado e abençoado. Mas ninguém sabe porque é interno, é dentro de você. Amar significa dizer não à própria vida para que outra pessoa possa viver. Isso é o amor. E muitas vezes nos consideramos prontos para entregar a nossa vida em um ato de gesto grandioso, dramático, heróico. Mas para a maioria de nós, Deus nos chama para entregar nossas vidas aos poucos, de forma pequena, diária, singela, amando e se doando uns pelos outros. Dia após dia. Mas a gente sempre pensa num ato heróico. A gente sempre pensa naquele que pula na frente da bala, naquele que puxa alguém do carro e aquele que se doa a cada dia. Aquele que domina a sua língua. Aquele que pede domínio próprio ao Senhor todos os dias. Diariamente você demonstrando o amor de Cristo que habita dentro de você. Simplificando, irmãos, João está nos dizendo para fazermos o mesmo que nós lemos lá em Filipenses 2, no hino cristológico. O hino cristológico, quando vai falar do esvaziamento, da kenosis, esvaziamento de Cristo. Aquele texto é tão simbólico, porque o texto que Paulo está escrevendo, o hino cristológico, diz que alguém está se esvaziando e só pode se esvaziar quem tem alguma coisa. Quem não tem, não pode se esvaziar. O que é que eu e você podemos nos esvaziar se nós não temos absolutamente nada? O que Paulo está querendo dizer é só um que tinha o poder se esvaziou, tomando forma de servo, humilde. E através desse homem, Deus o exaltou acima de todo nome. E ao nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O texto de Filipenses 2, Paulo começa dizendo que vocês não podem fazer nada por rivalidade. Não façam nada para a sua vanglória. Mas sejam humildes. Paulo está escrevendo à igreja de Filipe dizendo, não façam nada querendo se aparecer. Não façam nada querendo mérito para si. Tomem o exemplo de Jesus como o supremo máximo na vida de vocês. Aquele que era Deus não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele poderia se apegar. Paulo está querendo dizer, se ele poderia fazer isso, que tinha algo para se esvaziar, quem somos nós para poder querer a vanglória para si?
Então, irmãos, o que Paulo está querendo dizer, e João também está querendo dizer, é cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Disse isso para minha esposa certa feita, ela ficou meio assim. Eu disse, eu tenho muita dificuldade. Me permitam, irmãos, com pastores, crentes, que são de liderança de igreja, que estão à frente de algo que envolve dízimos e ofertas, e eles enriquecem disso. Eu tenho muita dificuldade. Porque, irmãos, como pode na igreja do Senhor ter alguém que necessita de cesta básica e os líderes da igreja entram em carro importado? Isso não faz nenhum sentido racional, biblicamente falando, irmãos. Eu não estou falando que o pastor não tem que ter uma vida boa, não, longe de mim. Que os filhos não podem estudar numa escola legal, que ele não pode fazer uma viagem, não. Mas ele não pode enriquecer, irmãos, de algo que não é dele. A igreja é do Senhor, assim como tem irmãos que doam o seu mínimo que pode. Nós temos que entender que a igreja pertence a todos, então esses irmãos precisam ser honrados. É por isso, irmãos, que quando a gente vem olhar, cada um cuida dos seus interesses, é a gente olhar para cada um, olhando mesmo do lado e perguntando qual é a dor do irmão. Onde é que dói aí? Onde é que dói aí? E eu vou ajudar você. Onde está doendo? Eu vou, no mínimo, orar por você. Mas venhamos e convenhamos, e não sou só eu que passo por isso. Domingo a domingo nós entramos e saímos, damos sorrisos aqui na igreja e nem sabemos a dor e a realidade do nosso irmão. O culto, ele é feito para nós. Eu recebo, dou glória a Deus, eu vou embora, mas eu não estou preocupado com os interesses alheios. Não me pertence, não me fere, não dói em mim. Mas tem irmãos nossos carecendo da sua boa vontade. Certa feita, dando aula na EBD dos jovens, eu falei sobre isso. Estudamos, acho que 8 meses, o Sermão do Monte. E o Senhor vai falar sobre isso, né? Bem-aventurados. E eu falei, às vezes a nossa oração é um ato tão piedoso e um dos meus mais pecaminosos diante do Senhor. O Tim Keller vai falar sobre isso. Porque o nosso ar de piedade é sempre dizer que vamos orar por alguém. Ah, eu vou orar por você, meu irmão. Mas quantas vezes a sua oração poderia ser uma ação para abençoar o irmão? Quantas vezes, ao invés de você falar, você poderia agir, a sua ação seria a oração na vida do irmão? Mas soa piedoso você dizer que ora por alguém. Aí eu vou orar por você, olha que piedoso, que homem crente, que mulher crente, vai orar por mim. Mas quantas vezes a gente já abriu o bolso para abençoar a vida de um irmão? Eu digo porque dando aula nesse dia, chegou um pedinte aí, e aí os meninos disseram, vamos orar por ele. Eu disse, orar por ele? O rapaz está pedindo comida. Como você vai orar por ele? Tem que alimentá-lo. Mas a nossa prática piedosa é orar por ele. Abre o bolso agora aí, vamos lá abençoar o irmão. E aí o pessoal, é mesmo, foi lá, se juntaram, abençoaram o irmão. Isso aí, isso aí. Mas às vezes a gente é piedoso, irmão. Queremos orar. E os interesses alheios? E a vida do irmão? O texto continua, quando ele diz, nisto conhecemos o amor, Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida por quem? Pelos nossos irmãos. E aí, irmãos, o foco aqui agora é amar os irmãos. E aí, é claro, que João, quando ele escreve essa passagem, ele vai nos lembrar que nós somos diferentes. O pastor Paulo pregou, acho que domingo passado, falando sobre essa diversidade. Nós somos diferentes, irmãos. É claro que também somos chamados a amar os nossos inimigos. Eu já falei disso aqui, o próprio Jesus nos diz isso. Amem os seus inimigos. Mateus 5,44. Mas João nos convoca a um teste mais básico. Sabe o que João diz? Ame os seus irmãos. Jesus manda você amar os inimigos. E João diz, ama os seus irmãos. Parece simples, mas não é.
Parece fácil, mas não é. Porque, irmãos, olha só, sabe o que o João está querendo dizer? Se não conseguimos amar nem mesmo nossos irmãos, que tipo de cristão nós somos? Chegamos diante do Senhor, como eu costumo ouvir de alguns adultos, nem tanto, porque os adultos parecem ser mais maduros. Mas eu ouço de jovens, não fui com a cara de fulano. Sabe que legal? Tão bacana, né? Não fui com a cara de ciclano. Irmãos, que isso seja arrancado do seu coração em nome de Jesus. Só quem conhece o som dos corações é o Senhor. O salmista no Salmo 139 vai dizer isso: Senhor, tu me sondas e me conhece. Você não conhece o coração de ninguém. Você não sabe a intenção de ninguém. Sabe onde você pode conhecer alguém? Sente à mesa com ele. A partir daí você vai conhecer o coração um pouco mais de perto de alguém. A mesa na Bíblia, ela relata um tempo de intimidade desde o Antigo Testamento. O pão da presença ficava em cima da mesa. E quem é o pão vivo que desceu do céu? Jesus mais comia do que pregava nos evangelhos, mas estava à mesa, porque era a mesa onde ele estava vendo a real necessidade dos irmãos. Mas a gente gosta de fazer juízo de valor da vida de alguns. Ah, mas eu acho essa pessoa tão fechada. Ah, mas esse homem, ele não dá um sorriso para ninguém, essa mulher não dá um sorriso para ninguém. Irmãos, o amor que João nos apresenta é um amor sem distinção. É um amor que independe da cor, da raça. É um amor que você tem independente de você. E sabe por que você ama? Pelo início do versículo. Nisto conhecemos o amor, porque Cristo deu a sua vida por nós. Eu amo meu irmão. Se eu entendo o evangelho de Cristo Jesus, eu preciso amar o meu irmão. Não é algo negociável. Sabe por que não é negociável? Porque concluo esse sermão dizendo que é o amor que diferencia a multidão. Lucas 14, a partir do verso 25. Uma multidão seguia Jesus e ele para e ele conversa com a multidão. E ele fala sobre amor. Aquele que amar pai e mãe, filho e filha, esposo e esposa, irmão e irmão, não pode ser meu discípulo. Sabe o que nos diferencia da multidão e nos torna discípulo de Jesus? O amor. Sem o amor, nós estaremos fadados ao fracasso. Estamos enganando a nós mesmos. João, escrevendo também outra carta, na carta de João, Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, ele diz: Nisto conhecerão que todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Sabe como você é conhecido discípulo de Jesus? Quando você ama o seu irmão. Quando você é sensível com a dor do outro. Ah, mas se a dor do irmão não feria você, eu preciso te dizer, acorda, é preciso despertar. Senão você está enganando a você mesmo. Irmãos, se você tem a capacidade de suprir as necessidades de um irmão e não faz nada para supri-las, como pode dizer que ama esse irmão? Como pode o amor de Deus permanecer em você? Eu lembro que quando eu era criança não, mas entrando na fase da adolescência, eu fui bolsista no colégio arquidiocesano, aqui na rua Dom José Tomás, e tinha uma aula de religião, toda sexta, nunca me esqueço. Eu lembro que um padre, ministrando aula, ele falou sobre o versículo do amor, onde ele diz: como você pode dizer que ama o seu irmão e não ama o seu irmão? Quem vê, dizer que ama a Deus a quem não vê. E aquele, irmãos, eu tinha acho que uns 12 anos de idade, nunca mais saiu do meu coração.
faz total sentido. Como eu posso dizer que me entrego, que amo, que levanto a mão, que choro, que faço por um Deus que eu não estou vendo visivelmente, e o meu irmão que caminha comigo, padece comigo, tem as mesmas lutas que eu consigo olhar para ele e dizer que não o amo? Que tipo de amor é esse? E João vai falar sobre isso. Não tem como você dizer que ama a quem vê e falar que ama a Deus a quem você não vê. Não faz sentido racionalmente. Então, queridos irmãos, o motivo que nos leva a fazer o bem, a querer fazer o bem, é o amor de Jesus Cristo por nós que nos constrange. Uma música de um quarteto adventista chamado Comúnio, ele tem uma música linda. Depois ouçam, irmão. O amor de Jesus me constrange. Linda música. Ele diz que o amor de Jesus nos deixa sem saber como agir. Revela segredos ocultos que jamais poderemos saber. É nisso que conhecemos o amor. Meus irmãos, ele fez por nós algo único e grandioso. E nós nos sentimos obrigados a imitá-lo de alguma forma, por menor que seja. Apesar do nosso espírito, ele tem que ser de um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Nós precisamos amar e entregar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Pastor, então agora eu vou sair morrendo por alguém. Torno a dizer, você não precisa entregar a sua vida física. Talvez for preciso sim, mas não é nesse sentido. É você diariamente viver o amor de Cristo, exalando isso na vida de alguém. Eu concluo esse sermão dizendo que o Senhor Jesus deu a sua vida por nós e permaneceu e permanece para sempre. Esse é o nosso grato destino. Lembre-se bem, irmãos. O nosso grato destino é fazer o bem por Ele, para nele permanecermos eternamente, sendo aperfeiçoados pelo amor de Jesus Cristo. Se for por nós mesmos, não iremos conseguir. Nós precisamos que diariamente Ele aperfeiçoe o seu amor em nosso coração. Então, irmãos, nisto conhecemos o amor. Saiam daqui sabendo que você só pode conhecer o amor conhecendo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você. Amém, irmãos? Vamos orar nessa hora. Senhor Jesus, o apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios, capítulo 6, dizendo que por nós foi pago um alto preço. Senhor, às vezes não nos damos conta do preço que foi pago em nosso lugar, em favor de nós. Senhor, que diariamente esse sacrifício venha à nossa mente, para que a gente possa entender que o seu sacrifício na cruz dimensiona tamanho amor derramado por nós. Nós não merecíamos, Senhor, esse amor. E ainda assim o Senhor nos ama. Senhor, muito obrigado pelo seu sacrifício naquela cruz. Muito obrigado pela sua morte em nosso lugar. Muito obrigado porque através da sua morte nós podemos ter vida eterna em Cristo Jesus. Senhor, e o meu pedido nessa noite é que o Senhor nos aponte de maneira muito real a necessidade de irmãos nossos que carecem da nossa ajuda. Senhor, nos usa para abençoar vidas dentro da nossa comunidade de fé, para que possamos exalar o teu amor na vida dos nossos irmãos. Senhor, nós queremos que esse amor sacrificial faça com que a nossa fé seja vista em nossas ações. Um amor que se entrega, uma fé que se revela. Que a nossa fé seja revelada no amor do Senhor.
Nós louvamos o teu nome e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Oramos em nome de Jesus. Graças a Deus.